E aí, suave, eu sou Moisés e nesse canal você encontra tudo sobre criptomoedas. Então, se você tem interesse nesse assunto, já se inscreve no canal. Recentemente a gente bateu a marca de 200 inscritos e agora a próxima meta é 300 inscritos. Então, pô, ajuda aí o canal e tamo junto, mano. Já vou pedir desculpa aqui que eu tô um pouco doente, então se eu ficar fungando um pouco, ou então ficar tossindo e eu não conseguir tirar isso na edição, aí vai ficar mesmo, beleza? Bom, esse vídeo aqui vai ser muito importante porque muita gente investe em criptomoedas, só que não conhece ou não sabe se tem ou não que pagar imposto, como que tem que declarar, não sabe essa parte jurídica, né? E corre o risco de cair em malha fina. Então, nesse vídeo aqui eu vou trazer toda essa parte jurídica da questão tributária, né? Não só em como declarar as suas criptomoedas, mas também quando que você deve pagar imposto, tá? Porque são duas coisas diferentes. Declarar uma coisa, pagar imposto é outra. Bom, vamos primeiro então para você declarar suas criptomoedas. Quando que você deve declarar? Bom, quando você abrir o site da Receita Federal lá, vai estar a opção bens. Criptomoedas são considerados bens, tá? E lá vão ter as opções de criptomoedas e vão ter as opções de Bitcoin, altcoins, stablecoins, NFT e outros, tá? Quando que você deve declarar? Quando você tiver mais do que R$5.000 em alguma dessas categorias. Ou seja, se você tiver mais de R$5.000 em Bitcoin, você deve declarar. Não significa que você vai pagar imposto, tá? Você apenas deve declarar por lei. Se você tiver mais do que R$5.000 em altcoins, se você tiver mais do que R$5.000 em stablecoins ou em NFT, etc., você deve declarar. Agora, se você tiver R$4.000 em Bitcoin e R$4.000 em altcoins, a soma vai dar 8.000. Aí você não precisa declarar, porque tem que passar de R$5.000 em cada categoria, beleza? Mas isso é apenas a declaração, tá? Quando você for fazer a sua declaração, você tem que colocar lá os seus bens. Agora, quando que você vai realmente pagar o imposto? Bom, o imposto é pago depois da venda dos seus bitcoins ou das suas criptomoedas. Não necessariamente a venda, tá? Porque você pode vender para stablecoins. Mas a transformação em real, a conversão em real. Quando você fizer a conversão em real e essa conversão for maior do que R$35.000 em um mês, aí você deve pagar se você teve lucro com a operação. Então vamos citar um exemplo. Se você investiu R$40.000 em Bitcoin e em um mês você foi e converteu tudo para real, mas você teve prejuízo, então, de R$40.000, você saiu com 36.000. Você teve prejuízo, você não precisa pagar imposto, apesar de ser maior do que R$35.000 a conversão, certo? Agora, se você comprou R$34.000 em Bitcoin e ele valorizou para 36.000, você teve um lucro de R$2.000, certo? Se você fizer a conversão, isso durante o período de um mês, desses 36.000 para real, aí você deve pagar imposto, uma taxa de 15% do seu lucro. Então, se você teve um lucro de R$2.000, você tem que pagar 15% desses R$2.000. Tá gostando do vídeo? Já deixa o like aí que eu falei que esse vídeo aqui é muito importante. Talvez você não precise declarar agora, talvez você não precise pagar imposto agora, mas é muito importante você saber como que funciona a lei. Você agora sabe que o dia que você tiver bastante dinheiro e você quiser sacar das suas criptomoedas, você não deve sacar mais do que R$35.000 em um mês. Então, beleza. Agora que você sabe o que é declarar e o que seria, né, para você pagar realmente o imposto, agora eu vou explicar de forma breve como que você faz para realmente pagar esse imposto, caso você queira sacar, né, converter para reais mais do que R$35.000 tendo lucro com as criptomoedas. Bom, no site da Receita Federal vai ter um aplicativo lá que chama GCAP. Vou escrever aqui na tela. Nele, você vai colocar quando você comprou a criptomoeda em geral, mas vamos focar aqui no Bitcoin, tá? Quando você comprou o Bitcoin, a que preço ele estava, a quantidade em reais que você comprou, depois, quando você vendeu, a quantidade em reais que você conseguiu e a que preço ele estava. Você vai colocar tudo isso, ele vai gerar um holerite lá, e você tem até o último dia útil do mês seguinte para pagar.
certo? Se você, então, quer ser o cara da lei, você vai lá, vai no site da Receita Federal, instala o aplicativo GCAP, segue todos esses passos, coloca tudo certinho. É tudo auto-aplicativo, tá? Vai estar tudo explicado, não é difícil mexer. Você vai ter que ter controle total de quando comprou, quando vendeu, do quanto ganhou, se teve realmente lucro, tá? Mas isso, lembrando, você só precisa fazer se você tiver um lucro e você quiser sacar no período de um mês mais do que 35 mil reais, tá? Ou seja, para você não ter todo esse trabalho, a não ser que você precise muito, mas para você não ter todo esse trabalho de ir lá declarar e ainda perder dinheiro, não precisa sacar mais de 35 mil reais por mês, cara. Deixa lá, pode deixar em stablecoin. Você pode até vender seus bitcoins e deixar em dólar, mas não precisa converter para real, senão você vai ter que pagar, tá bom? Agora só o finalzinho aqui. O que acontece se eu não declarar ou se eu não pagar? Bom, se você não declarar, não acontece muita coisa não, tá? É importante você declarar, porque o dia que eles forem cobrar algum tipo de imposto, alguma taxa, você já falou antes que realmente você tinha, então estava tudo certo. Agora, o problema mesmo é se você não paga o imposto. Se você não paga o imposto, eles têm como saber, porque se você compra por corretora nacional, aí a corretora é obrigada a falar para o Estado a compra e a venda dos seus clientes, tá? Então, eles vão saber. A não ser que você compre em corretoras internacionais que não têm essa obrigação de passar para o Estado, ou compre P2P, né? Comprar de outra pessoa. Para quem não sabe, P2P tem a pessoa A e tem a pessoa B. A pessoa A vai dar dinheiro físico para a pessoa B e a pessoa B vai e transfere em criptomoedas para a pessoa A. Isso aí seria o P2P, tá? Por P2P não tem como o Estado ficar sabendo das suas criptomoedas, tá? É uma forma aí de que eles não têm como saber. Você pode até declarar que você tem, mas não tem como eles saberem, tá? Agora, o que acontece se você não pagar o imposto? Como eu falei, se você quer pagar, você tem que querer pagar o imposto, cara. Porque é muito simples, é só você não tirar mais do que 35 mil reais em um mês. Tá? Você quer muito pagar esse imposto. Mas se você não pagar, você tirou mais de 35 mil e você não pagou o imposto, o que pode acontecer? Bom, se foi a primeira vez que isso acontece, não vai preso, não tem detenção, mas tem uma multa de 10 vezes o valor de quanto ele teria que pagar de imposto. Agora, se isso for recorrente, aí ele pode ser preso de 6 meses a 2 anos e multa de 2 a 5 vezes o valor do imposto. Lembrando que para funcionário público isso é agravado. Então, por isso que é importante você, se você sacou mesmo mais de 35 mil reais, declara, velho. Declara e paga esse imposto aí. Que não é complicado, mas, pô, você poderia ter evitado. Agora, se você tem uma corretora que não tem sede no Brasil, ou seja, não tem um CNPJ brasileiro, ela não é obrigada a declarar para o Estado brasileiro. Então, se você não quiser declarar também, não tem importância, não corre tanto risco, tá? Mas é importante que você declare, para não dar nenhuma merda depois. Bom, espero que tenha ficado claro. Nesse vídeo aqui você aprendeu quando você deve declarar suas criptomoedas e quando você deve realmente pagar imposto com elas, tá? Nesse vídeo aqui, eu deixei claro que se você só paga imposto se você quer, porque é muito simples você tirar menos que 35 mil reais por mês, tá? Agora, a declaração, se você tem mais do que 5 mil reais em cada categoria, como eu falei lá no começo do vídeo, você deve declarar. A declaração não tem problema, você não vai pagar imposto para a sua declaração, tá? Mas é bom deixar declarado, porque o dia que tiver alguma regulamentação, você já deixou tudo certinho, tudo por escrito, tá? Quero deixar claro que nesse vídeo aqui, eu não ensino, nunca falei, nem apoio a sonegação de imposto, tá? Eu só estou explicando de acordo com a lei como que funciona a declaração e o pagamento de imposto de renda das criptomoedas. Em vez de você deixar de pagar o imposto, haja de tal forma com que você não precise pagar esse imposto. Beleza? Bom, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o like aí. Se inscreve, bora. 300 inscritos tá chegando. Então é isso, tamo junto, velho.